Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Gustavo Fernandes. Hoje a gente vai começar a nossa última aula. A última aula do nosso curso foram quase 20 aulas, 19 aulas, se bem que algumas eu dividi em mais de uma semana, né? Então, se colocar sobre esse aspecto, foram mais de 20 aulas de direito administrativo. A gente vai encerrar agora com chave de ouro, com a aula das mais importantes de improbidade administrativa. Os nossos canais de comunicação aí na tela, o Instagram, o e-mail, Gustavo_Fernandes_Salles é o Instagram, o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Então vamos lá, pessoal. Eu vou separar uma primeira parte falando do direito material, das questões de direito material da improbidade administrativa, e numa segunda aula as questões processuais de improbidade administrativa. Então vamos lá. Primeiro ponto, conceito. O que é improbidade? Ou mesmo o seu oposto, que é a probidade administrativa ou a improbidade administrativa. Temos três entendimentos a esse respeito. Primeiro entendimento, a probidade é um subprincípio da moralidade administrativa. Então, sob esse aspecto, a moralidade é um princípio mais amplo, um sobreprincípio, e dali se extrai a probidade. Então, a moralidade é maior do que a probidade, a imoralidade, então, também seria maior do que a improbidade. O segundo entendimento é o contrário. A improbidade é um conceito mais amplo do que o de imoralidade. Por quê? E esse é um argumento baseado na Lei 8429, a Lei de Improbidade, que a gente vai cansar de estudar aqui nessa aula. A lei diz que um dos atos de improbidade administrativa é a violação ao princípio da moralidade. Mas existem diversos outros atos de improbidade que não violam a moralidade, que violam outros princípios, outras questões. Então, a improbidade é muito mais ampla. A imoralidade é uma das causas da improbidade, mas existem várias outras. Isso é um argumento importante. Esse é um argumento importante. O terceiro entendimento é o seguinte. Tanto a de Pietro quanto Carvalho Filho chegam a essa conclusão. Eles falam o seguinte, olha, enquanto princípios, moralidade e probidade têm o mesmo significado. Aí haveria uma elucubração muito grande de ficar qual que é o sobreprincípio, qual que é o subprincípio. Como princípios são a mesma coisa, probidade, moralidade e os seus opostos, né? Improbidade e imoralidade. Agora, quando se fala em ato ilícito, não mais como um princípio, agora a improbidade é um ato ilícito, ela tem um sentido mais amplo que o de imoralidade. Porque, como a gente viu com base na lei, com base naquele segundo entendimento, a imoralidade é apenas um dos atos que causam improbidade administrativa. Tem também atos ilegais e outro que viola outros princípios. E aí você pode concluir da seguinte forma. A moralidade é princípio constitucional, assim como a probidade, e a improbidade resulta da violação do princípio da moralidade. Ao fim e ao cabo, enquanto princípios, então, são expressões que se equivalem. Essa é a ideia que você pode discutir com o examinador. Enquanto princípios, basicamente, moralidade e probidade é a mesma coisa. Agora, enquanto um ato ilícito tipificado, a improbidade é mais ampla do que a imoralidade. Tranquilo. Aonde que está a probidade, a improbidade, a moralidade? Onde é que está isso? A Constituição traz em diversos dispositivos. A Constituição de 88 busca combater a corrupção do setor público e busca privilegiar, concretizar a moralidade e a probidade na administração pública. O caput do artigo 37 mesmo, quando fala dos princípios que incidem sobre a administração pública, direta e indireta, fala do famoso LIMP, né? Vai falar ali da moralidade. O artigo 5º, inciso 73, quando traz a ação popular, diz que um dos bens que ela tutela é a moralidade administrativa também. O artigo 14, parágrafo 9º, quando trata da inelegibilidade, diz que a lei complementar pode trazer outras causas de inelegibilidade, como fez a lei da ficha limpa em 2010. Isso, no próprio dispositivo, é para proteger, entre vários valores, a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do cargo. O artigo 15, inciso 5 da Constituição, vai falar das hipóteses de privação dos direitos políticos, perda e suspensão. Uma das hipóteses de suspensão, que está no inciso 5, é justamente a condenação enquanto durarem os efeitos lá da suspensão dos direitos políticos baseado em improbidade administrativa, condenação à improbidade, quando houver a fixação na sentença da pena de suspensão dos direitos políticos.
Existem dispositivos no ADCT, que também falam da probidade, ou da improbidade, da moralidade. O mais importante, para a gente não ficar falando de todos que estão na Constituição, além dos que eu citei, o mais importante é o 37, parágrafo 4º. É o grande dispositivo que trata da improbidade administrativa, que diz: os atos de improbidade administrativa vão importar suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, traz 4 sanções. A gente vai ver que a lei de improbidade ampliou as sanções, o que é reputado constitucional pela doutrina, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, a própria Constituição já mostra, olha, essa ação de improbidade, ela não é ação penal, porque ela não prejudica a ação penal cabível. Também não tem bis in idem, porque são esferas diferentes. Qual que é a lei, então, que vai trazer essa gradação, essa forma de aplicação dessas sanções, e que, inclusive, como eu disse, ampliou as sanções por atos de improbidade? É a Lei 8429 de 92, aquela que você tem que saber de cor e salteado para uma prova de direito administrativo, para uma prova de direitos difusos e coletivos no âmbito do Ministério Público, enfim, por diversas questões. A Lei 8429 vai trazer as sanções aplicáveis aos agentes públicos, e a gente vai ver que há terceiros também, né? Nos casos lá retratados, quando praticadas as condutas ilícitas no exercício do cargo, mandato, emprego, função na administração. Adianto já, embora a gente vá falar com mais detalhes, que o único agente político, a gente vai ver que os agentes políticos, se enquadrando como agentes públicos, também são atingidos pela lei de improbidade. Mas o único agente político que não é atingido é o presidente da República. O presidente da República não pratica ato de improbidade administrativa, ou não é punido na lei de improbidade administrativa. Se ele pratica um ato que lesa a probidade da administração, nos termos do artigo 85, inciso 5 da Constituição, isso é crime de responsabilidade. Então ele responde só por crime de responsabilidade, não responde por atos de improbidade com base na lei 8429. Também, para evitar qualquer outra celeuma, na ADI 2182 o Supremo declarou que a lei de improbidade não tem constitucionalidade formal. Foi uma discussão muito forte na doutrina desde 2010, isso ficou pacificado. Pronto. Temos então qual é o conceito de improbidade administrativa, né? Ou probidade, que é o seu oposto, a doutrina acaba falando sempre dos dois ali. Vimos que enquanto princípios, probidade e moralidade são a mesma coisa, enquanto ato ilícito, a improbidade é muito mais ampla do que a mera imoralidade. Vimos também que a Constituição trata em diversos artigos, inclusive no ADCT, da probidade, da moralidade, e o artigo 37, parágrafo 4º é o principal, que vai exigir que uma lei disponha sobre a punição dos agentes públicos que violem a probidade na administração pública. Essas sanções do 37, parágrafo 4º, elas têm que natureza? A gente já viu que não é penal. Não são sanções penais, porque tem ação penal cabível que não é prejudicada. Também não são sanções administrativas. As sanções administrativas vão ser aplicadas no PAD, no processo administrativo disciplinar, lá em face do agente público. São sanções de natureza civil e política, segundo a doutrina majoritária. Então, natureza civil e uma ou outra ali tem natureza política. Em regra, natureza civil. Tá? Como já alertei, nada impede que o mesmo ato também seja capitulado como um crime, inclusive também como uma infração administrativa. E aí vai ser punido nas 3 esferas, administrativamente, penalmente e no âmbito civil e político. Embora possa haver ainda sanções em esfera política. Né? A gente vai ver também no caso dos agentes políticos. Então, prevalece a natureza civil, mas também tem um pezinho ali como natureza política. Veja que entre as sanções, temos a suspensão dos direitos políticos, é uma matéria de direito eleitoral. Quem legisla sobre direito eleitoral? Privativamente a União, né? Artigo 22, inciso 1. Indisponibilidade de bens e o ressarcimento de danos é matéria civil. Quem legisla sobre direito civil? União, privativamente. Perda da função pública. Essa é uma sanção com conteúdo político e até mesmo penal. Então, tem um pezinho ali no direito penal, diz o Carvalho Filho. De qualquer maneira, também quem legisla sobre direito penal? Competência privativa da União, artigo 22, inciso 1. O que eu quero demonstrar é que, além de falar na prova que a natureza das sanções é civil, e se muito também um pouco política, embora a perda da função pública também tenha um leve aspecto penal, mas você não vai falar isso na prova, é que todas essas sanções elas levam para a competência privativa da União. Então, quem vai legislar sobre improbidade administrativa? É a União.
E a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, 8429, é entendida como uma lei nacional. É uma lei nacional obrigatória a todas as esferas de governo. Cabe apenas à União legislar sobre aqueles assuntos ali e tal. Lei nacional. Agora, alguns dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa são de cunho estritamente administrativo e questões administrativas são de competência de todos os entes. Quais são esses dispositivos, então, que são eminentemente administrativos e, portanto, não são lei nacional? São apenas dispositivos federais e que os estados e os municípios poderão tratar de maneira divergente nos seus âmbitos. Anote aí, artigo 13, que vai falar da declaração de bens como requisito para a posse do agente público. O 14, parágrafo 3º, que vai trazer normas de processo administrativo, vai fazer remissão a essas normas. Então, no âmbito federal, é a Lei 8.112, para o âmbito estadual e municipal é outra lei. E o artigo 20, parágrafo único, que vai tratar do afastamento do agente público, também é norma administrativa. De Pietro fala que esses 3 dispositivos não são lei nacional, eles valem só para a esfera federal. Todos os demais valem para todas as esferas. Em relação a esses 3 dispositivos, cada ente federativo poderá legislar do jeito que quiser. Já vi questão de prova sobre isso, eu não coloquei aqui, mas isso é importante. Outra questão um pouco trabalhada, mas é importante você anotar para ficar bem completo. O STJ já disse que a lei de improbidade só se aplica aos fatos praticados após a sua vigência, ou seja, após 3 de junho de 92, por conta da irretroatividade da lei. Então, o cara praticou um fato antes de 3 de junho de 92, não se aplica a lei de improbidade. Agora, ele não vai ser punido? Vai ser punido, porque antes da lei de improbidade já existia punição por atos que hoje são enquadrados como atos de improbidade. E aí, os diplomas legais vigentes à época vão punir o agente e exigir pelo menos o ressarcimento dos danos. O STJ também já tem precedente sobre isso. Não quer dizer que ele vai ficar impune, mas a lei de improbidade não retroage para fatos praticados antes da sua vigência. Elementos constitutivos do ato de improbidade. De Pietro fala, são 4 elementos. Para termos um ato de improbidade administrativa, precisamos de 4 elementos. Primeiro, um sujeito passivo, alguém que foi atingido pelo ato. Vamos ver do artigo 1º da LIA. O sujeito ativo, que é quem pratica o ato de improbidade, veremos que pode ser um agente público ou mesmo um terceiro que induz, concorre ou se beneficia, ainda que indiretamente, do ato de improbidade. Isso está lá nos artigos 1º e 3º da LIA. O terceiro elemento é um ato danoso, que está descrito em lei. Então é preciso que o ato se enquadre em um desses artigos, até o 9º aqui, ó, deixa eu já ajeitar. O artigo 9º, 10, 10A e 11, e também tem ato de improbidade no Estatuto da Cidade em relação ao prefeito, artigo 52 da Lei 10.257 de 2001. Então tem que estar descrito. Vamos ver que esse rol ele é exemplificativo, mas o ato danoso ele tem que se encaixar nesses dispositivos. E por fim o elemento subjetivo. Não há responsabilidade objetiva na improbidade administrativa. Só se pune com dolo. E em um caso específico a gente vai ver que pode ser por culpa, mas em regra existe o dolo. Responsabilidade subjetiva. Vamos então detalhar esses elementos e as sanções. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Nos termos do artigo 1º da LIA, é a pessoa jurídica que sofre o ato de improbidade. Então, pessoa jurídica está como sujeito passivo. Não tem pessoa física. Quem são essas pessoas jurídicas que podem ser atingidas por um ato de improbidade? Separo em 5 alíneas. A linha A, os entes da administração direta. Então, União, Estados, DF, municípios. Esses podem ser atingidos, sujeitos passivos de improbidade sem nenhuma celeuma. Entidades da administração indireta. Também autarquias, sociedade de economia mista também podem ser. C, a empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, aquelas empresas que, embora não sejam enquadradas na administração pública indireta, tenham mais de 50%, mais da metade do seu patrimônio ou da sua receita anual, que venha do Estado, elas também podem ser sujeito passivo da improbidade. A linha D. A entidade que recebe subvenção, benefício ou incentivo
fiscal ou creditício do órgão público. Então, se é uma entidade que é privada, mas recebe algum tipo de subvenção, benefício ou incentivo público, também é sujeito passivo. E a última, a linha E, as entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Então veja, que ao fim e ao cabo, se o Estado presta subvenção, benefício, incentivo, ou de algum modo, ainda que em valor pequeno, concorre para a criação ou para o custeio de uma empresa, essa empresa pode ser enquadrada como sujeito passivo. Só que tem um detalhe. Nesses dois últimos casos aí da tela, a linha D e a linha E, quando o Estado concorre com menos de 50%, ou quando apenas a empresa recebe subvenção, benefício ou incentivo, nesses casos, o parágrafo único do artigo 1º da LIA diz que a sanção patrimonial vai se limitar à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, se o Estado concorre com apenas 20% da receita anual da empresa, a sanção patrimonial vai se limitar a esses 20%. Sem prejuízo das demais sanções não patrimoniais. Então, as demais sanções não têm prejuízo, se aplicam. Na sanção patrimonial, apenas até o montante que o Estado concorre. Agora, quando ele concorre com mais de 50%, aí não tem essa limitação. Beleza? E o prejuízo que ultrapassa as contribuições dos cofres públicos? Eles não vão ser tratados na ação de improbidade. Aí vai ser uma ação autônoma que vai buscar esse ressarcimento, né, pela entidade interessada. Olha como isso já caiu em prova. Juiz 2019, TJ Alagoas. Suponha que tenha sido interposta a ação de improbidade administrativa em face do diretor de uma empresa. A gente vai ver o sujeito ativo da improbidade. Na qual o Estado de Alagoas detém participação acionária minoritária. Então, o Estado de Alagoas detém uma participação nessa empresa. Mas essa empresa, então, pode se enquadrar como sujeito passivo da improbidade. Apontando a ocorrência de prejuízos à companhia em face da realização de investimentos, tal. A inicial da ação de improbidade aponta a responsabilidade do secretário de Estado na formação dos projetos e um conluio com o diretor da companhia. Considerando as disposições da legislação aplicável, a referida demanda figura-se cabível, tanto em face do diretor como do secretário de Estado, e aí é que vem o que a gente estudou agora. Limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos à companhia? Perfeito, porque a questão fala no início que o Estado detém participação acionária com menos de 50%, minoritária. Então a sanção patrimonial se limita à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos à empresa. Questões envolvendo o sujeito ativo aqui também não tem nenhuma polêmica, tranquilo, a gente vai estudar. Bom, quem mais ainda pode se enquadrar como sujeito passivo? Quem mais se enquadra ali nas hipóteses do artigo 1º? Porque são hipóteses bem elásticas, né? A doutrina fala, as entidades do terceiro setor, de Pietro diz, também se enquadram como sujeito passivo. Por quê? Porque elas recebem incentivos e recursos orçamentários do Estado. A de Pietro inclui todo mundo, os serviços sociais autônomos, as OS, as OSC, o CIP, inclui geral. O Carvalho Filho, eu reputo que a sua posição é mais comedida e mais adequada. Ele fala o seguinte, olha, serviços sociais autônomos, tudo bem, eles são sujeitos passivos de improbidade porque eles recebem contribuição para fiscal, instituídas por lei. Beleza. Já as organizações sociais, as OCIPs, vai depender do que dispõe o instrumento de parceria. E vai depender dos benefícios que são concedidos. Se ele realmente concede subvenção e tal, aí se enquadra, mas pode ser que não. Então vai depender do caso. De qualquer maneira, é possível que alguma questão de prova cobre que as entidades do terceiro setor podem ser sujeito passivo, você marca correto. Poder elas podem. E a de Pietro nem ressalva faz. Elas falam que elas realmente se enquadram aí como sujeito passivo. Sindicatos. A doutrina também fala porque eles são destinatários de contribuições sindicais. Só que tem uma questão. As contribuições sindicais que tinham natureza tributária pelo caráter compulsório, com a reforma trabalhista de 2017, as contribuições sindicais agora não têm mais caráter tributário. Então, na minha visão, não teria mais esse fundamento para os sindicatos serem enquadrados como sujeito passivo. Partidos políticos também se diz que eles podem ser enquadrados como sujeito passivo porque eles recebem recurso do fundo partidário, recurso de natureza pública.
Mas aqui também tem mais um detalhe que eu falo para vocês. A emenda de 2017, a emenda 97, se tem alguma coisa, não lembro agora o número, mas tem uma emenda recente que ela modificou o artigo 17 da Constituição para mostrar que nem todos os partidos políticos vão receber o direito de antena e o fundo partidário, o recurso do fundo partidário. Então os partidos nanicos não recebem mais esse fundo. E aí? Eles agora se enquadram como sujeito passivo? Também tem mais essa polêmica. Mas até pouco tempo atrás, até 2017, tanto sindicatos quanto partidos políticos, você poderia marcar tranquilamente na prova que eles se enquadrariam como sujeito passivo. O Carvalho Filho, ele fala que concessionárias e permissionárias de serviço público não se enquadram como sujeito passivo. Então, alguém que causa um ato que pode se enquadrar como ato de improbidade, violando, atingindo uma concessionária de serviço público, não vai ser improbidade administrativa. Por quê? O Carvalho Filho diz: a instituição e o custeio dessas entidades não depende do erário. E elas não recebem uma subvenção, elas recebem a remuneração por um contrato administrativo, né? Pela prestação do serviço. Então, não seria bem uma subvenção, um auxílio, não, é um contrato. Senão você vai encaixar todo mundo aí que contrata com o poder público como sujeito passivo de improbidade. Não é esse o espírito da lei. Sujeito ativo agora. Quem é o ímprobo? Aquele que pratica o ato de improbidade e que na ação judicial vai ocupar o polo passivo, vai ser o réu. Vai ser o réu da ação de improbidade. Mas a gente não está falando das questões processuais ainda. Questões materiais, o sujeito ativo. É a mesma coisa do direito penal. Quem é o sujeito ativo do crime? É o réu na ação penal, né? Então lá ele vai ocupar o polo passivo, mas é o sujeito ativo. É o artigo 2º e também o artigo 3º, são esses artigos que vão delimitar o sujeito ativo. São os agentes públicos ou os terceiros. O artigo 2º fala: reputa-se agente público para os fins da lei de improbidade todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ainda que sem receber remuneração, e por qualquer meio, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de investidura, qualquer vínculo que ocupa um mandato, um cargo, um emprego ou uma função nas entidades do artigo 1º, que são sujeito passivo da LIA. Então, qualquer pessoa que esteja exercendo algum vínculo com essas entidades é sujeito ativo. Quem que são incluídos aí? Os agentes públicos de direito, né? Inclusive agentes políticos, militares, os agentes de fato, quando a gente estuda lá na aula de agentes públicos, os putativos, os necessários, qualquer um, ainda que transitoriamente sem remuneração. O Carvalho Filho fala: a princípio, empregados de empresas estatais e os empregados das entidades beneficiadas por auxílio e subvenção, terceiro setor, por exemplo, ou empresas, né, que não compõem a administração pública, eles não seriam agentes públicos, tecnicamente não são agentes públicos. São empregados privados, mas para os fins da lei são. Para os fins da lei de improbidade, eles também são alcançados. Até mesmo o estagiário, o STJ já definiu há muito tempo, informativo 568, o estagiário no serviço público, ele é enquadrado como um agente público para fins da LIA. Olha como caiu em prova, CESP 2019. Estudante maior de 21 anos que estagia sem remuneração em uma empresa pública estatal está sujeito a responder por ato de improbidade, caso se utilize da condição de estagiário para oferir vantagem econômica indevida. Perfeito. Ainda não recebe remuneração, mas tem um vínculo com a administração, com a empresa pública aí no caso. Agentes políticos. Repito, todos eles respondem por improbidade, salvo o presidente da República, cito aí, julgado na tela do STF, também tem do STJ, dizendo que todos os agentes políticos estão submetidos a um duplo regime sancionatório, na esfera política, por crime de responsabilidade, na esfera civil, que tem um pezinho também político, na lei de improbidade. Mas o presidente da República, quando causa lesão à improbidade, isso já automaticamente é um ato que importa crime de responsabilidade, nos termos do artigo 85, inciso 5. Então ele tem um regime especial. Membros de magistratura e do Ministério Público são agentes políticos. Eles se incluem, então, no conceito da lei de improbidade e respondem por improbidade administrativa, além de poderem responder por crime de responsabilidade. Inclusive, a STJ já destacou que, no caso do Ministério Público, quando o membro é condenado por improbidade, ele pode perder o cargo automaticamente, independentemente da ação específica.
A ação específica tramita no Tribunal de Justiça. Mas se ele perde para perder o cargo, né? Agora, se a perda do cargo decorre da improbidade, vai ser na primeira instância mesmo. Vai ser na primeira instância. Prefeitos. Prefeitos respondem? Também. Eles respondem tanto pela improbidade quanto pela responsabilização política do Decreto-Lei 201 de 67. Política e criminal. Também tem crime lá no Decreto-Lei 201. Está na jurisprudência em teses do STJ. Parlamentar. Deputado federal, senador responde por improbidade? Respondem também. Tá? O que eles não respondem é por crime de responsabilidade, porque esses atos são enquadrados lá no Conselho de Ética, né, da própria casa. São atos que ensejam quebra de decoro. Então eles não respondem por crime de responsabilidade, mas por improbidade eles respondem, desde que não incida alguma imunidade prevista na Constituição. Já teve julgado do STF. Ó. Ação civil pública por ato de improbidade que tenha por réu parlamentar julgado na primeira instância. Não tem foro por isso. A Di Pietro defende, aqui é no âmbito administrativo, doutrinário, tá? Só no âmbito doutrinário, não tem isso na jurisprudência. A Di Pietro diz: quem exerce mandato político, o deputado federal, o senador, por exemplo, ele não pode ter aplicada a sanção de perda do mandato, porque isso a Constituição diz que é a própria casa parlamentar que o faz. Então, embora ele seja julgado na primeira instância por um ato de improbidade, o juiz poderia aplicar outras sanções, ressarcimento ao erário, mas a perda do mandato, né, da função, no caso, que seria a perda do mandato, essa seria a sua casa parlamentar. É uma posição que tem o seu fundamento, mas como eu falo, é só no âmbito doutrinário. Agora, mesmo a doutrina reconhece que para vereador não tem isso. Os vereadores, na própria ação de improbidade, já poderiam perder o mandato. Notários e registradores exercem função delegada nos termos do artigo 236 da Constituição, recebem emolumentos, né, que têm natureza de taxa, são agentes públicos, não tem nenhuma celeuma, também podem ser sujeitos ativos da improbidade. Advogados que integram a administração pública também podem ser enquadrados na improbidade. Já o advogado liberal, aquele que não possui nenhum vínculo com as entidades do artigo 1º, eles não são agentes de improbidade. Árbitros, cuidado, eles podem ser enquadrados como agentes públicos para fins penais. Está lá na Lei 9.307, artigo 17. Mas eles não são agentes públicos para improbidade. Então, o árbitro não responde por improbidade, embora possa responder penalmente. Médicos integrantes de hospitais credenciados pelo SUS. O STJ diz, depende. Se no atendimento não houver um custeio pelo sistema público de saúde, então esse médico não se enquadra como um sujeito ativo da improbidade. Agora, se o médico atua em um hospital credenciado pelo SUS e o serviço foi, pelo menos em parte, custeado pelos cofres públicos, aí o médico se enquadra como um sujeito ativo. Está lá no informativo 537 do STJ. E os terceiros? O artigo 3º da LIA diz: se aplicam as disposições desta lei àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato de improbidade ou se beneficie de qualquer forma, inclusive indiretamente. A doutrina, cito Carvalho Filho, fala: o agente público ele tem que ter um conluio, o terceiro tem que ter um conluio com o agente público. Ele não age sozinho, porque ele sempre, a própria lei diz, ele tem que induzir, concorrer ou se beneficiar. Então, sozinho ele não faz nada. O STJ, inclusive, pacificou essa questão recorrente de prova, que é ilegítima a propositura de ação civil pública, no caso aqui a ação de improbidade, né, em face exclusivamente do particular para ressarcir ao erário. Ele só pode responder, ele só pode ser réu na ação de improbidade, o terceiro, junto com o agente público. Junto com o agente público. Nunca sozinho. Olha como já caiu em prova aí. Banca CESP, promotor de justiça 2019. É admissível a propositura de ação civil pública pela prática de ato de improbidade somente contra o particular, sem a presença concomitante do agente público na qualidade de réu. Nunca. Nunca se admite. O Carvalho Filho ainda fala mais. Ele fala: o terceiro só pode ser responsabilizado por dolo, nunca por culpa. Não tem posição jurisprudencial, aqui é apenas doutrinária. Mas é bom anotar. O terceiro, segundo a doutrina, pelo menos o Carvalho Filho,
só é responsabilidade por dolo, nunca por culpa. E pessoas jurídicas? A gente viu que elas podem ser o sujeito passivo nos casos do artigo 1º de improbidade, mas elas podem ser sujeito ativo? O Carvalho Filho diz que não. Ele fala, primeiro, pessoa jurídica não é agente público. Então, agente público nunca vai ser pessoa jurídica. Mas e o terceiro? O Carvalho Filho fala, o terceiro jamais pode ser uma pessoa jurídica. Por quê? As condutas de induzir, colaborar, são próprias de pessoas físicas. Além disso, ele mesmo não diz que sempre tem que ter dolo. O dolo é um elemento subjetivo incompatível com a responsabilização de pessoas jurídicas. Então, tem doutrinador que defende que pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo na qualidade de terceiro. Como agente público, é claro que não pode ser. Já o STJ entende que pode como terceiro. Olha aí, 2 julgados, eu cito o RESP 1.122.177 e coloco aqui um trecho da ementa de outro julgado de 2018, considerando que pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir de forma correlata que podem figurar no polo passivo da ação, ou seja, podem ser sujeito ativo da improbidade, ainda que desacompanhada dos sócios. Então, na prova, você vai ver o que a questão diz. Segundo o STJ, pessoa jurídica pode ser agente da improbidade, não agente público, mas terceiro. Para a doutrina, uma parcela pelo menos, jamais. Porque os atos que ela pratica não são compatíveis com o que a lei diz, que são próprios de pessoas físicas. 2 pontos para a gente encerrar essa parte da aula. Vamos ver quais são os atos de improbidade e depois quais são as sanções. Atos de improbidade. O rol, os róis, estão nos artigos 9º, 10, 10A que foi incluído em 2016 e 11. Então são 4 artigos que você tem que estudar fora o que a gente vai ver do Estatuto da Cidade. Esses róis são abertos. Significa que as condutas lá dos incisos são exemplificativas. É possível que um ato não esteja exatamente em um dos incisos, mas ele se enquadre como um ato de improbidade, desde que se encaixe no que está no caput desses artigos. Então não é qualquer coisa da improbidade, tem que se enquadrar ali. Mas o rol é exemplificativo. Quando eu começar a ler os artigos com vocês vão ver isso claramente. São 4 atos, então, a princípio, que estão na lei de improbidade. Os que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º. Os que causam prejuízo ao erário, artigo 10º. Os que decorrem de uma concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, artigo 10A. E os que atentam contra princípios da administração pública, artigo 11. Primeiro, artigo 9º, os que importam enriquecimento ilícito. Vamos ler juntos. Constitui ato de improbidade, importando o enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, função, emprego, mandato ou atividade, e notadamente, aí vem os incisos. Então veja, como rol exemplificativo, sem dúvida nenhuma. Notadamente aqueles, mas ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do vínculo com a administração, já é um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Anote aí, esses atos do artigo 9º independem de prejuízo ao erário, não precisa comprovar um prejuízo aos cofres públicos, e a conduta é sempre dolosa. Se o agente agiu culposamente, ele não responde por ato de improbidade. Não vou ler todos os incisos, vou apenas colocar exemplificadamente aqui. Inciso 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou vantagem econômica, a título de comissão, percentagem, gratificação. 2. Perceber vantagem econômica para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, a contratação de serviços pelas entidades lá do artigo 1º. 4. Vamos lá para o 4. Utilizar em obra ou serviço particular bens de propriedade das entidades do artigo 1º, ou o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros, que são dessas entidades em benefício próprio. São os casos mais comuns que a gente vê aí na prática. E o inciso 11, vou citá-lo porque ele foi cobrado na questão. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas e valores pertencentes às entidades do artigo 1º. Olha só como isso foi cobrado em 2019 para cartório, Banca CESP. Um notário de determinado cartório, então a gente já tem que saber, o notário pode ser sujeito ativo de improbidade, a gente já viu que pode. Deixou, de forma não intencional,
de realizar o devido repasse de quantias referentes a taxas judiciárias e incorporou, olha o verbo, igual do artigo 11, do inciso 11, que a gente acabou de ler, incorporou ao seu patrimônio os valores do acervo patrimonial do Poder Judiciário. Então se encaixa com tranquilidade no artigo 9º, inciso 11. E aí a questão diz: considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar, à luz do entendimento do STJ, que o notário não praticou ato de improbidade. Aí você fala, hã? Por que não? Porque o ato não foi intencional. Olha a questão de novo. No comecinho fala que o notário deixou de forma não intencional. Então ele agiu com culpa. Por isso, segundo o STJ, ele não responde por improbidade. Correto. Questão excelente essa. Por quê? Porque embora você fique ali pensando, cara, o notário se enquadra, o ato, tá, eu lembro do artigo 9º, se enquadra, você já vai marcar que ele responde por improbidade. Mas a questão deixa claro que foi não intencional. E acabamos de ver, para responder pelo artigo 9º, só por dolo. Só por dolo, nunca por culpa. Se o ato foi não intencional, ele não foi doloso, não responde. Não responde. Artigo 10. Atos que causam prejuízo ao erário. O artigo 10 diz: constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, artigo 10, a questão de prova sempre vai explorar. Ele é o único da LIA que permite a condenação por ato culposo. É o único. Todos exigem dolo. Esse aqui pode ser apenas culpa. Que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens, e notadamente, e aí vem o rol. E aí, para a gente ler aqui exemplificadamente, facilitar o concorrer para a incorporação ao patrimônio particular de bens, rendas. Cuidado, são hipóteses muito parecidas com a do artigo 9º. Mas aqui, ele não está incorporando, ele está facilitando para a incorporação de pessoa física, ou seja, tem que, nesse caso, embora seja parecido, é um pouquinho diferente, tem que comprovar a lesão ao erário. Vamos lá no inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio público por preço inferior ao de mercado. Causa dano. Os mais interessantes de você estudar, olha como são 21 incisos, são muitos, são os últimos. Não só esses 3, tem alguns anteriores também, porque esses últimos foram incluídos por leis de 2014, 2015, então eles acabam sendo mais cobrados, porque são mais recentes. Vamos pegar um exemplo aí, vamos no 20, inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidade privada sem a observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Um exemplo aí do que pode ser cobrado. STJ entende que nos casos do artigo 9º e 11, que a gente vai ver ainda, é indispensável o dolo, tranquilo, mas no 10 pode ser culpa. Pode ser culpa. Esse julgado do STJ caiu na prova para juiz 2019. Conforme a lei de improbidade, para a configuração de um ato de improbidade por dano ao erário, é imprescindível que haja, além de efetivo prejuízo, culpa do agente, ao menos. Então, realmente, basta culpa para a configuração de um ato por dano ao erário. Por dano ao erário. E tem que comprovar o efetivo prejuízo. Certo, pessoal. Existe a comprovação da lesão ao erário. Isso a gente vê na própria redação do artigo 10. Muito cuidado. No STF é mais polêmico. Não tem ainda posição, tem críticas do Gilmar Mendes e tal. No STJ, é tranquilo o entendimento de que, embora se exija lesão ao erário, há alguns casos em que o dano já é presumido. O exemplo do STJ é o inciso 8, que é de frustrar a licitude do processo licitatório ou do processo seletivo para celebrar parceria com entidades sem fins lucrativos ou dispensar indevidamente o processo licitatório. Então, nesse caso, há um dano presumido ao erário. O próprio fato de dispensar a licitação em caso em que a lei exige, sem observância da legislação, dos requisitos legais, isso já causa uma lesão ao erário presumida. Olha só o julgado de 2018 aí na tela. Consoante firme jurisprudência desta Corte, o prejuízo decorrente da dispensa indevida da licitação é presumido.
consubstanciado na impossibilidade da contratação da administração da melhor proposta. Então, muito cuidado. Exige lesão ao erário, mas a questão pode falar que há casos em que a lesão é presumível. Artigo 10A foi incluído em 2016 pela Lei Complementar 157. Ele diz: constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão que conceda, aplique ou mantenha um benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o determinado artigo da Lei Complementar 116 de 2003. Essa lei trata do Imposto sobre Serviços, o ISS. Alguns chamam de ISSQN, né, mais completo. Então, se aplicou indevidamente um benefício que envolve o Imposto sobre Serviços, ou manteve esse benefício, em contrariedade à lei, é um ato de improbidade. A lei não fala qual é o elemento subjetivo, mas o Carvalho Filho diz: interpretação sistemática existe se dolo. Se for só por culpa, não pune. A única hipótese de culpa é a do artigo 10. E para fechar os atos de improbidade da LIA, temos o artigo 11, que diz: constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, e aí vamos ver o rol, lembrando que não precisa demonstrar o dano ao erário é exigido do artigo 10, também não tem que demonstrar enriquecimento ilícito, que é lá do artigo 9. Basta o dolo. E o dolo aqui é o genérico, não precisa dolo específico, é o genérico, STJ é tranquilo. Olha como caiu em prova a Banca CESP 2018. O ato de improbidade, violador do princípio da moralidade, viola princípios, vai para o artigo 11. Não requer demonstração específica de dano ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas o dolo genérico. Perfeito. Isso cai muito em prova. Exemplo aí, alguns incisos do rol. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de concurso público, cuidado para não confundir lá com a dispensa da licitação do processo seletivo, do artigo 10, deixar de prestar contas quando obrigado e tal. São 4, portanto, os artigos da lei de improbidade. Mas o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, também prevê atos de improbidade. Se a questão de prova falar, existem atos de improbidade fora da LIA? Existem. O artigo 52 do Estatuto da Cidade diz que o prefeito incorre em improbidade quando, e aí tem lá, deixar de proceder em 5 anos ao adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, nos termos da lei, utilizar áreas obtidas por meio do direito de preferência, lá da preempção, em desacordo com esta lei, e tem mais. Então você vai ver depois. E o prefeito, então, pode também praticar atos de improbidade. Também não se diz, mas a doutrina fala, tem que ter dolo, sempre dolo, o único que permite culpa é o do artigo 10. E, como não tem muito o que cobrar nesse caso do prefeito, eu já vi questão cobrando esse julgado aqui do STJ. Ó. Em linha de princípio, a contratação de servidor sem concurso público, quando realizada com base na lei municipal que autoriza, pode descaracterizar a improbidade. Porque aí não tem dolo do gestor, do prefeito. Então ele nomeia lá um servidor, porque a lei diz, sem concurso, né, para um cargo em comissão, por exemplo, porque tem lei municipal dizendo que pode chamar lá para o cargo em comissão naquele caso. É difícil comprovar o dolo do prefeito nesse caso. Se ele está fazendo um ato com base em lei, então pode descaracterizar se ele contrata servidor sem concurso quando tem base em lei. Meus amigos, eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar as sanções para a gente trabalhar no próximo bloco. A gente fala das sanções e das questões processuais da improbidade. A gente volta lá.